cidade de Chapecó, no centro e nos bairros, são tudo uns bocó. De dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão. É muito engraçado, pois o percurso, assim, o ponto de partida, que eu me reconheço nessa relação com a questão da palavra, vem lá pelos 14 para 15 anos, em que eu começo a tocar algumas canções, compor algumas canções no violão. E aí a gente se reunia, eu e meu irmão em casa, estávamos juntos em casa, né? E naquele espaço, que era espaço de uma salinha pequena, meu irmão pegava uns pedaços de pau, né, que tinham solto no terreno, improvisava umas baquetas, batia no sofá, nas panelas, e eu fazia umas canções. É ali que começa, assim, é meio embrionário do processo, por exemplo, de como surge aquilo que depois vai ser a Banda Repolho. Pois é nesse espaço que rola a composição da letra de Chapecó, né, que isso se dá daí em 86, 87, né, quando ela começa a ser composta. Em 89 a gente grava ela para um programa de rádio que acontecia na Oeste Capital, isso em Chapecó, né? E aí daí o desdobramento para a banda foi um passo, né? Aí a gente começou a tocar e nos reunimos, eu, o Roberto, o Anderson e o Girino, que é a composição, que é aquilo que o que a gente fala que é o primeiro ponto clássico da banda, assim, né? Aquela junção de 4 nomes que tinham um propósito, e aí começamos a gravar as demo tapes, as 3 primeiras demo tapes. Então esse é os primórdios, né? Tudo aquilo que num determinado momento eu percebi que não cabia na canção, né, eu comecei a colocar no papel de uma outra forma. E aí eu comecei a pensar, tá, mas peraí, isso aqui é mais verso de uma letra de música, caía para um lado. E as tentativas com a prosa, ou mesmo com o poema, eles passaram a acontecer. E aí foram reforçados a partir do momento em que eu e o Roberto, em 96, a gente estava em casa os dois, pô, mas vamos lá, né, vamos fazer o vestibular. E a gente resolveu fazer o vestibular juntos e passamos os dois para o curso de letras. Naquele momento eu já tinha feito já tinha passado em outros 3 vestibulares, mas como eu era funcionário de banco, né, isso com 20 e poucos anos, e estava naquele processo, foi plano disso, plano daquilo, plano Collor, e a gente não tinha um horário para sair do banco, então eu sempre saía depois do horário que me permitia eu chegar até a universidade em tempo para assistir às aulas. Então eu acabei abandonando o curso de História, que foi um curso que eu fiz 1 ano e pouco, né? E aí os demais foram apenas tentativas. Aí juntos, eu e o Roberto, em 1996, decidimos, vamos fazer o curso de letras. Olhamos assim, vamos. Então a gente ingressa em 97 no curso de letras da UNO Chapecó, né? E aí nós concluímos o curso junto. Ali já a questão da palavra, ela já ganha uma outra possibilidade, pois todas as minhas referências de leitura até aquele dado momento, eles eram referências que vinham de um espaço não acadêmico, né? Então passava por muitos lugares diferentes. O espaço acadêmico acaba, de certa maneira, direcionando para um determinado lugar, assim, no sentido de quais eram essas referências, né? Digo, por exemplo, isso em relação à questão que conhecemos, né, através da banda, tivemos acesso àquela cena de Porto Alegre da década de 80, né? E essa cena de Porto Alegre, a hora que a gente conhece essas bandas e esses músicos, a gente passa a ter como referência, em especial, a ideia de poder fazer as coisas. Olha só, eles estão fazendo música, nós também podemos fazer aqui, né? Então esse é o primeiro start. E o segundo são as relações daquilo que influenciaram, né? Então vem essa primeira influência desse rock gaúcho, mas vem no segundo momento Mutantes. Aí, como por exemplo, assim, para dar um dos exemplos, como de Mutantes, a gente chega no Tom Zé, né? Você já olha só, tem esse cara aqui que 2001 é uma parceria, e qualquer bobagem, a letra e música do Tom Zé e os Mutantes gravaram. Aí a gente começou a ir atrás do Tom Zé. Então uma coisa desdobrava na outra, uma coisa era percurso da outra, era procura pela outra, né? E eu acho engraçado que mesmo de bandas que em algum momento talvez eu tenha tido uma proximidade maior e que hoje eu não escuto, como é o caso do Legião Urbana, né? Que na década de 80 a gente escutou muito Legião Urbana, né?
primeira vez que eu escutei o nome de Godard, né, foi no Legião Urbana, né? Então, quem é Godard? Não havia o Google, né? Não havia esse recurso simples de você pegar um celular. Aqui peguei o celular do Daniel, esse não é o meu, tá? Pegar o celular e dizer, buf, tá aqui, ó, Godard é tal coisa, né? Não, a gente ficava com aquela falta de referência do que se tratava e a gente ficava procurando alguém que pudesse falar algo para nós sobre aquele personagem que a gente havia descoberto, né? Então temos um percurso que é um percurso do início da palavra por aí. E aí eu chego naquilo que é o meu primeiro livro, Borboletas e Abacates, que ele foi escrito nesse período, sabe? Um pouquinho antes de eu entrar na universidade, mas a maioria das coisas nesse primeiro momento que eu estava na universidade, mas ele foi lançado apenas em 2000. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra no sentido do mundo, ou como o mundo diferencia, né? A gente tem um determinado momento daquilo que se estabelece como literatura, que surge definitivamente para o mundo hoje, no começo do século XIX. A partir dali o termo literatura ele divide esses campos, né? Novela, romance, conto, a poesia, né? Antes tudo estava sob o signo da poesia, né? Então, para mim, essa divisão ela não existe, pois eu trabalho com prosa e poesia, trabalho com poesia e prosa no mesmo espaço. Em alguns momentos os poemas eles têm muito mais elementos da poesia, em outros momentos da prosa. Em alguns momentos a prosa ela é trabalhada com a referência poética amplificada, em alguns momentos ela é mais prosaica mesmo. Então, para mim, o espaço da escrita ele não tem a limitação nem do gênero, no sentido poesia e prosa, e nem daquilo que se estabelece, por exemplo, na relação com o cinema, né? Ou seja, escrever um conto é diferente de você escrever um argumento para um filme, né? Ao mesmo tempo, o fazer um filme, em algum momento, ele passa por um processo parecido na relação com o texto, de prosa ou de poesia, se vocês quiserem diferenciar. No sentido de que a palavra ela não pode ser explicativa, né? A palavra tem que estar sempre em estado de ebulição, a palavra ela tem que estar sempre em estado poroso, em estado de se jogar do precipício, né? O exato momento que começa a definir demais, seja na prosa, seja na poesia, seja no cinema, você está acabando com a arte, né? Você está fazendo algo que, no meu entendimento, é muito mais conectado ao mundo da indústria, do entretenimento, do que em relação àquilo que é o fazer artístico. Eu sou absurdamente caótico em relação às coisas. Em relação à questão da escrita, em relação à questão dos meus fazeres diários, né? Tem uma entrevista, como eu escrevo, uma entrevista escrita de um tempo atrás, que eu brinco com isso, pois o meu fazer passa pelo exercício de estar me movimentando pela casa. Então eu não tenho um momento. Eu tenho aquele momento em que bate a vontade, que em alguns momentos chega a ser desespero. Preciso escrever, estou com a ideia flutuando na cabeça. Então, quando essa ideia está ali, eu vou para o computador e é no computador que eu jogo isso. Em alguns momentos, por exemplo, assim, tem uma demanda que eu preciso dar conta, aí eu vou ocupando espaço e dividindo o espaço, assim, escrevendo, mas ao mesmo tempo fazendo as demais coisas do dia a dia, do cotidiano, sabe? Por exemplo, assim, durante a dita cuja pandemia, eu devo ter almoçado fora de casa uma meia dúzia de vezes, né? Eu faço o meu almoço todo dia, né? Então, pronto, escrevi um tanto ali, de repente eu vou para a cozinha fazer o almoço. Não tem uma definição de horário do almoço, tem uma definição do momento em que eu me torrou o saco de ficar na frente do computador, ou que a ideia não está mais andando, ou que aquela demanda já não consigo mais dar conta dela, saio e arejo um pouco a cabeça fazendo outras coisas. Aí vai para o lance da cozinha, que é uma coisa que eu adoro, vai para o lance de algumas plantas que eu tenho na sacada, em especial 2 pimenteiras, cara, deve ter umas 60 lá agora, verdinhas assim, graúdas, que vão fazer a festa de uma geleia de pimenta daqui a mais uns dias, vem. Eu acho que eu sou muito categórico em dizer que o estado de Santa Catarina ele tem um lance institucional, né? Uma instituição que é política, né? Uma instituição que é que gira em torno da questão do Estado, uma instituição midiática que está colada nessa política e uma instituição universitária que em alguns momentos está colada nesse mesmo espaço, né? Então, o modo como isso é institucional no sentido de ser de cima para baixo,
né, verticalizado, né? Então, é diferente, por exemplo, daquilo que são movimentações que acontecem em outros estados, em que essa movimentação ela se dá na relação das pessoas sem a dependência do Estado. Sem a dependência desse Estado como instituição política, ou dessa mídia que vai falar do fulano sempre e que vai repetir o nome do fulano incessantemente até que as pessoas peguem o nome do fulano como o artista do Estado, e dessa instituição universitária que num determinado momento vai pegar os jornais da época e vai dizer: ah, olha só o nome que aparece no jornal, é o nome tal, então esse era o artista daquela época, você está entendendo? E que acaba reproduzindo, mesmo em alguns momentos dizendo que não, né, ou querendo se colocar fora, acaba reproduzindo a mesma estrutura vertical do Estado. Então, partindo desse ponto, eu acho que em Santa Catarina tem um potencial, muito mais do que nesse exato momento tem uma cena. E esse potencial de cena, ele está relacionado à questão da literatura, está relacionado à questão da música, está relacionado à questão do cinema, está relacionado à questão do teatro, né? E tem um ponto que favorece, e que já é algo que eu digo há muito tempo, né? Tem um ponto assim que ele me parece que é aquilo que diferencia o estado de Santa Catarina em relação a todos os outros estados da Confederação. Todos. Que é a questão de que a maior renda per capita não é da capital. Né? Vejam. Ou seja, Joinville normalmente, Itajaí muitas vezes a segunda, Florianópolis terceira, aí você pega assim Blumenau, Jaraguá do Sul, você pega Chapecó, você pega as demais regiões de estados, todas elas têm representatividade econômica. Quando você tem representatividade econômica, você tem um outro poder de relação com esse espaço. A questão é que, voltamos para aquilo que eu estava falando antes, ou seja, esse poder público, essa representatividade econômica, ela acaba sendo voltada para as elites, né? Então, se em algum momento acontecer a percepção disso que está acontecendo no Estado, né? Ou seja, se dá a percepção daquilo que está acontecendo no Estado, de que Joinville é a produção, né? Na região norte, o Jaraguá, né? Para pensar nos nomes de lá, o Vale do Itajaí, Blumenau, Florianópolis, a grande, sul do estado, a região de Laje, a região do meio oeste, do oeste, a hora que se perceberem, entenderem que pode haver um outro tipo de circulação de um plano horizontal e não vertical, me parece que a gente teria uma outra possibilidade, né, de entender aquilo que é o artístico dentro do Estado, né? A gente vê escritores, por exemplo, em várias regiões do Estado, bons nomes, escritoras, bons nomes, sabe, muito bons nomes, mas que em algum momento falta esse ponto de diálogo, né? Estabelecer esse diálogo me parece super importante para entender que no Estado, né, existe uma gama considerável de pessoas fazendo coisas e fazendo coisas com potencial. E eu acho que esse potencial também é uma questão assim de desdobrá-lo, né, em outras potências. Tem uma entrevista, né, o documentário que a gente fez, eu, Manuel Ricardo, né, o Alexandre Veras e a Júlia Student, né, com o Kleber Teixeira. O Kleber Teixeira, ele tinha uma coisa assim que ele dizia: a mídia do Estado, num determinado momento, ela pega um nome que surge, ela faz questão de transformar esse nome no novo Godard, no Godard de Santa Catarina, ou no Guimarães Rosa de Santa Catarina. Um exemplo aqui, estamos aqui em Camboriú, mas coladinho de Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. Você está entendendo? Esse jogo medíocrezinho dessa mídia, você está entendendo? E a questão não é a mídia fazer. Você monta uma banquinha para vender pastel de merda. O problema é você comprar o pastel. Tá entendendo? Ou seja, tá aqui a banca, tá escrito grande, pastel de merda, você vai lá e você compra. Ou seja, são as pessoas que compram essa ideia. Né? Você quer vender, você vende, você faz a propaganda. Né? Então eu acho que há nesse ponto uma questão dos próprios artistas, das próprias artistas aceitarem demais essa bajulação do Estado, midiática, e que acaba sendo da universidade, né? Então, muitas vezes sem perceber que já há os artistas escolhidos, e que esses escolhidos, eles
Na hora que for para eles aparecerem, nós vamos ver os nomes deles, assim, muito bonitinho, que são os artistas que representam essa hipocrisia, né, do Estado catarinense, que é essa hipocrisia política do Estado catarinense, a gente entende isso. E aí tem o Serginho Cozendo, né, que sai pela Botecanes. O Daniel não tem uma cópia aí, Daniel? Sim. Olha só, vamos fazer uma mágica, vai aparecer só a mão do personagem, olha ali, ó, que delícia! Daniel Roça, no Serginho Cozendo eu brinco com o termo penduricos da Casa Grande, né? Ou seja, são esses artistas que eles estão sempre colados e abraçados e beijando e lambendo os pés dos governadores do Estado, enfim, do poder político do Estado, né? Então aqui tem um dos textos, quer dizer, mais que um, que eu provoco um pouco essa questão. Eu acho que há um convencimento da parte dos artistas no sentido, pois bem, daquilo que eu falei antes, né, no sentido, tá aqui a literatura, tá aqui os gêneros, né? Então parece que você, para se colocar dentro do espaço, você tem que assumir essa ideia de você ser aquilo que o gênero poético literário te estabelece. Então as pessoas assumem, e elas assumem as bandeiras daquele nicho, sem perceber as conexões possíveis daquilo que eu estava comentando, ou seja, prosa, poesia, prosa, com cinema, com não sei o que. É o artista que monta isso, né? No exato momento que você começa a condicionar, isso quem está fazendo é a indústria. Isso é o poder público, né? Então, essa questão daquilo que é a capitalização em si. Não, a gente faz o trabalho do jeito que a gente imagina, assim deveria ser. Então eu acho que, para voltar na frase que você falou, eu acho que em algum momento tem por parte das pessoas se assumirem como poetas, no sentido, né, de se preocuparem mais com o signo do que aquilo representa do que outra coisa qualquer, né? E aí eu vejo trabalhos assim que em alguns momentos eles são maravilhosos, né, com potencial, mas que a pessoa ela vai lançar um livro e ela enrijece. Ela fica dura. Parece que formata dentro do espaço. Agora eu sou um escritor, ou agora eu sou uma escritora. Eu sou um escritor, ou sou uma escritora, e por ser um escritor e uma escritora, eu agora não posso andar com esse pessoal que não tem livro publicado, né? Então se cria esses formatos entre o dentro e o fora, e eles acabam sendo da ordem da exclusão, exclusivos, né? Então, e eu acho que tem uma questão para mim que ela, no meu exercício, né, o Quinta Maldita é um exemplo disso, assim, né, no sentido do exemplo do que se opõe a isso. Eu penso os programas, né, a partir de uma lógica de, bora lá, vamos convidar uma galera, quem já tem nome que circula há muito tempo, quem está começando agora, e vamos colocar para pensar uma narrativa dentro de uma proposta a partir de um tema. Né? Então quando eu me proponho a isso, eu não me proponho na minha cabeça eu fico pensando numa maneira em que aquilo que apareça seja o texto mais do que o nome, sabe? Em alguns momentos assim, aquela chancela, agora estamos recebendo fulano de tal, que tá lá, tá, e assim, é mais fala biográfica, né, do que o próprio nome, né, ou do que a própria pessoa. Então acho que por aí um pouco, acho que dá para pensar nessas questões e eu acho que pode também ser um foda-se a poesia no sentido do jeito que essa poesia se enrijeceu. De cultura ou de arte no Brasil não tem como se viver. Cara, hoje, assim, ó, ser professor, no meu caso, assim, eu tento equilibrar, né, a profissão de professor e fazer todas as atividades artísticas, né, nesse espaço de diálogo. Não se sobrevive. Ou seja, ou você está dentro de uma instituição universitária com um salário fixo e fechado dentro dela, né, muitas vezes respondendo muito mais a serviços burocráticos, institucionais, ou você está livre, leve, solto e ao mesmo tempo tendo que correr que nem um desesperado para pagar as contas no final do mês. E essas contas que urgem o tempo todo, né? Tem um texto que vai sair agora pela revista Landa, acho que não sei se é nessa edição de agora ou na edição do começo do ano, em que eu brinco um pouco com essa situação, assim, que é a situação de onde nós nos colocamos, onde nós aceitamos esse espaço. Na década de 70, em Chapecó, o meu pai e minha mãe, assim, éramos em 3, né?
E meu pai e minha mãe, eles tinham uma despesa daquilo que é a despesa do boleto, aquele boleto que entra por debaixo da porta, assim, sabe? De luz e água. Luz, considerem que eles tinham uma televisão que tinha um horário para essa televisão ficar ligada. Uma batedeira, eu acho que a minha mãe tinha, eu não sei se eles tinham máquina de lavar roupa. E nada além disso. E água, né? Então, vamos fazer uma atualização que, dos valores de hoje, 180, 200, 250, 300 reais. Tá, vamos dar de lambuja. Hoje, eu tenho o condomínio do prédio, a net, internet, água, luz, a escola das crianças, é tanta coisa que eu começo o ano devendo 3.813.500 por mês. O capital, ele me absorveu. Você está entendendo? O mundo, o capitalismo no sentido, ou seja, eu começo o mundo devendo. Aquilo que o meu pai e minha mãe diziam lá quando eu era pequeno, não se compra na venda, né, antes de você ter o dinheiro. Quando você tem o dinheiro, você vai lá e você compra. Né? Porque se você ficar fazendo dívida o tempo todo, quando você receber o dinheiro, você não vai conseguir fazer absolutamente nada com ele. É o que estou eu hoje. Mas é impressionante que eu acho que é onde está a maioria das pessoas. Onde é que a gente aceitou isso? Né? Ou seja, de estar num espaço em que a gente recebe para pagar alguém. A gente recebe para pagar alguém. Toda a nossa movimentação é com esse sentido. Né? Com uma venda, né, publicitária a todo momento de uma suposta liberdade, uma liberdade que a gente não tem para se locomover. Né? Eu saí de Florianópolis, vim a Camboriú, eu preciso passar por um pedágio. Ou seja, se eu não tiver o dinheiro para pagar o pedágio, não, mas o pedágio, daí vem a explicação, né? Porque o pedágio, porque a estrada, porque tá. Pois bem, então a gente aceita o pedágio, a estrada e o trololó, e a gente vem, mas a gente não consegue circular sem que a gente esteja parando numa barreira, né? Uma barreira imposta pela estrutura. E essa barreira, ela é uma barreira física, mas ela é uma barreira virtual. Ela passou a ser virtual de uma determinada maneira que, se você precisar fazer qualquer coisa hoje, você depender de ligar para algum lugar, te mandam para a lógica do mundo da inteligência artificial. A Raquel, a Sofia, oi, você está falando com não sei quem. Bom dia, que bom que você veio. Se você precisa de tralalá 1, tralalá 2, trereré 3, tititi 4. E se você não precisar de nenhuma daquelas 4 e você sinalizar alguma outra coisa, cai a ligação. Ou a pessoa não vai, ou essa inteligência artificial não vai te responder. Essa falta de resposta que o mundo capitalizado te dá é aquilo que ele sempre almejou, né? Ou seja, te vende. E se ele puder não te responder, ok. Né? Ou seja, e se você ficar naquele exercício de 1, 2, 3, você passa o dia inteiro à mercê de resolver algo de 10 reais. O que faz com que em algum momento você diga, tá bom, hoje eu fui roubado só 10 reais, né? Amanhã é 20, depois é 15, depois é mais 5, depois não sei quanto. E quando chega o final do mês, pega esse montante e você diz, caraca, eu estou sendo roubado o tempo todo, descaradamente. E eu não tenho aonde me socorrer. Né? Porque se você for dentro daquilo que Kafka adianta, né, no processo, nesse balcão da burocracia, você vai bater em 1 milhão desses balcões e ninguém vai saber te responder absolutamente nada, pois sempre tem alguma coisa que funciona ou não funciona. E aí, para falar daquilo que é os bloqueios digitais, é o modo como, né, basta você querer se posicionar a respeito de um determinado assunto. Se esse assunto é o assunto em que as redes sociais aceitam, ok. Qualquer AI que você falar fora, você é excluído. Impressionante como ao seu lado, ao seu redor, você percebe outras tantas pessoas que falam barbaridades e não são. Né? Aí a gente diz, onde é que a gente devia parar? Pergunta de novo. Acho que é válvula de escape. Né? É a maneira como acreditar num outro espaço de conversa para além daquilo que nos é jogado diariamente. Então, depois de permanecer 3, 4 horas tentando falar com o fulano da Gol e o site da Gol não funcionar, o aplicativo não funcionar, o WhatsApp não funcionar, você descobrir que não há mais telefone para você acessar o aeroporto, você sair de casa de tarde e até o aeroporto para tentar descobrir por que motivo é que você não consegue comprar uma bagagem de porão, né? Ou seja, para colocar. Aí você vai lá, você chega lá e você diz,
Ah, tá. A pessoa te responde dizendo, ah, é porque isso não está no nosso site. E o senhor só vai resolver na hora que você for pegar o seu voo para não sei aonde. Né? Ou seja, é o mundo da não resposta. Depois de um percalço como esse, que pode ser o percalço de você tentar resolver por que motivo é que acrescentar R$19,90 na tua conta da internet, né? E você passa um dia saturado tentando resolver isso, porque se tira um dia para fazer isso, né? Aí você sai e parece que você precisa de descarregar essa energia pesada. Para mim, eu descarrego isso no texto, eu descarrego isso tocando violão, eu descarrego isso pensando em cinema, assistindo filme. Então, o meu espaço de escrita, ele é sempre um espaço que ele é tensionado, ele está na tensão do mundo, sabe? Ele não é algo apenas abonando aquilo que o mundo nos empurra goela abaixo. É algo tensionando esses vários poréns dos dias que se repetem. Está sempre ali naquele ponto de tensão. Né? O momento que eu fico mais tenso, o texto tem uma pulsação, um ritmo, em alguns momentos tem uma outra lógica também, que é quando estou caminhando na rua e de repente vem uma ideia de um determinado lugar e eu digo, eu não vejo a hora de chegar em casa e colocar lá no texto, né? Então, vem de uma leitura desse mundo. Quando me pergunta assim, o que é mais importante nesse jogo da escrita? Não tem nada mais importante do que ler. Livro, no sentido, né, do que é a leitura convencional, como se atribui. Ler cinema, né? Ou seja, entender, fazer a leitura do filme. Ler aquilo que gira dentro do espaço da arte. Ler as coisas que acontecem próximas da gente. Né? Ou seja, estar apto a observar isso. Né? E observar isso com esse olhar crítico. Né? Que o exato momento que você apenas aceita, está corroborando e é natural que esse processo de corroborar com essa situação vai ser um processo de acomodação ao lado dessas peças que fazem com que essa estrutura naturalmente não funcione. Bora? Vai lá. Então, e para reforçar a ideia de que eu vim a Camboriú para pegar essa maravilha que está saindo agora pela Botecanes, editora Cabocla. Deixa eu até pegar o óculos para ler o título, gente. Meu Deus do céu, o cara vai ficando velho. São 6 poemas que foram traduzidos pelo Joaquim Correa, né? E aí eu estou indo para um evento agora, final de semana, um evento para conversar sobre poesia num país vizinho, na Argentina, percorrer algumas cidades, chegando a comunidades que não são atendidas pela estrutura maior, né? Onde o escritor ou a escritora normalmente não chega. Então, estou levando daqui para lá um livro, né, com 6 poemas nessa uma edição bilíngue, português e espanhol. E esse é um dos trabalhos que fecha, no final de contas, o ano de 2021. Tem outras coisas para vir para o ano que vem que estão sendo pensadas, algumas delas com o Daniel, e aí a gente vai sinalizar para vocês daqui mais uns dias. Eu moro na cidade de Chapecó, no centro e nos bairros, são todos bocó, de dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão, de todos se encontram lá no calçadão e ficam todos se olhando com umas caras de bundão. Nada acontece, não tem nada pra fazer, você olha pra mim e eu olho pra você. Assim é a cidade de Chapecó, do jeito que está, vai de mal a pior é Chapecó.